No começo foi muito difícil. A gente entrou para o esporte sem ter nenhum contato nesse segmento. Então a gente só tinha a paixão mesmo pelo jogo e a vontade de fazer acontecer. O início parecia distante, mas olha os troféus que temos na estante. Na Série B... A nossa primeira conversa foi em junho de 2021. A gente sentou os 4 sócios, o Jorge, o Marco, o Eric e eu. E a gente ali, eles já tinham, na verdade, o nome definido. Eu lembro o Marco mandou uma mensagem e falou, a gente quer montar isso daí. Era um sonho já nosso muito antigo. Conversava com o Marco já há muito tempo sobre a gente ter uma equipe de esportes, porque a gente era apaixonado em jogar, em assistir, por que não ter nosso negócio? Então a gente sentou, conversou, eles já tinham definido, o Jorge já tinha criado o logo, criado também o nome, algumas filosofias por trás do nome, né? O que o nome carrega em significado. E a gente ali falou, é isso, vamos começar. A gente estabeleceu um orçamento, mas essa dificuldade de entrar num segmento novo, sem conhecer ninguém, acaba pegando demais. Então no começo a gente falou, vamos começar da onde? A gente, vamos começar da GH. Por quê? Porque a gente precisa mostrar que a gente está fazendo alguma coisa séria. E a gente veio na contramão do que outras orgs vinham fazendo, que era ir mais pro office. A gente quis começar de gaming house, porque você trazendo jogadores para dentro, ali para morar junto, para conviver, você cria uma sinergia maior e acaba que o resultado competitivo também ele fica mais acelerado. Então a gente começou com uma gaming house, foi bastante difícil achar um imóvel, existe muito preconceito dos proprietários. Quando a gente fala que vai trazer um time profissional de CSGO, qualquer que fosse o jogo, né? Vai trazer um pessoal para jogar aqui dentro, mas vai ter uma empresa que vai cuidar de tudo. Eles preferem ter um pai, mãe, filho, cachorro ali, tudo bonitinho. Então, assim, foi meses para achar um imóvel onde alinhasse tudo. Tivesse a quantidade de quartos certos, um espaço para fazer uma game room e que o proprietário aceitasse, que confiasse na gente para a gente tocar esse projeto aqui dentro do imóvel. Foi quando a gente achou essa GH que a gente começou algumas adaptações no imóvel para ele atender as nossas necessidades. E a gente tinha um dilema onde ia ser a game room, porque aqui tem uma sala de TV e era compacta, ela é pequena, não sei a metragem exata, mas a gente chamou uma arquiteta para fazer um desenho para a gente, ia demorar muito, a gente não tinha esse tempo para esperar e a gente estava empolgado demais com o nosso projeto. Então a gente arregaçou a manga e falou, vamos fazer isso daqui. Então a gente pegou, fez várias simulações, a gente veio no imóvel, o Marco, o Jorge e eu, e a gente pegou, colocou os desenhos no papel, tirou as medidas da sala, desenhou ali e falou, não, aqui dá desse jeito, isso aqui. Quando a gente chegou no desenho final, a gente fez as marcações no chão com fita crepe e aí sentou ali para ver, aqui tem espaço de uma mesa, vai ficar confortável, não vai ficar confortável, qual a profundidade, a gente quer que seja desse jeito e tal. Então a gente fez várias simulações até chegar no modelo. Depois que a gente chegou no modelo exato, o Jorge projetou as mesas em 3D, mandamos para o marceneiro e ele fabricou sob medida para a gente. Outra adaptação que a gente teve que fazer lá, o piso era desnivelado por conta de ser uma sala de TV, então a gente nivelou ela, colocou um carpete, a porta a gente colocou madeira maciça para ajudar na vedação de som, com alguns dispositivos. Ele tem um detalhezinho na porta lá, um dispositivo que você, quando fecha, ele desce uma borracha, então ele veda totalmente ali a sala de jogo. A gente já tinha um imóvel, que aí foi o primeiro passo, a gente construiu uma coisa, montou os computadores ali também, tudo manualmente. O Jorge veio montar com o Marques aqui na GH. Então, assim, a gente se preocupou com cada detalhezinho. Quando o jogador chegasse, a gente tinha que estar tudo bonitinho aqui, para ele só chegar e falar, vamos botar os nossos periféricos aqui e começar os trabalhos. A gente fez o anúncio para a peneira. Desde o começo, a gente quis dar oportunidade para jogadores que ainda não tinham despontado no cenário nacional. Existem muitos jogadores ali que estão diariamente lutando por um sonho, que não tiveram a oportunidade, então a gente quis fazer uma peneira totalmente amadora. Foi bastante difícil a divulgação, a gente estava procurando várias formas de impulsionar, para chamar a atenção do pessoal, para ver que a gente tinha um projeto sério e que a gente queria fazer acontecer. E aí, numa dessas campanhas, o Fallen deu uma entrevista no Flow Podcast. A gente falou, um jogador de CS, vamos mandar. A gente mandou um comentário pago para ele falar do nosso projeto. E aí, só que na propaganda ali que o Jorge mandou, eles cortam, né, o nome da organização, enfim, deve ter alguma regrinha ali. E aí, quando ele leu, a mensagem era, a gente está montando um projeto de CS, como a gente pode fazer para divulgar, né? E aí, na oportunidade ali, ele ia falar da nossa organização.
E aí o Igor leu essa mensagem e eu falei, pô, vamos divulgar agora, né? Tinha 100 mil pessoas online assistindo. Vamos divulgar agora, qual que é o nome? Só que aí tinha cortado o nome, não tinha. E ele falou, quem mandou foi o Jorge. E aí ficou sem nome de organização. Ele falou, pô, perdeu a chance. E a gente aqui, caramba, 100 mil pessoas assistindo, a maioria tudo ali do cenário de CS. O Jorge Alves diz aqui, ó, salve Igor, Monark e Fallen. Criamos uma equipe de esportes com equipamentos de ponta e gaming house. O processo de recrutamento dos jogadores está aberto. Alguma dica para conseguirmos divulgar? Aí, qual que é o nome do time? Agora. Deu mole, tinha que falar o nome do time. Então. É a nossa chance de ajudar ele agora, né? E agora? Agora já. A gente fez a inscrição, várias pessoas preencheram o formulário, a gente teve pouco mais de 300 inscrições e a gente foi fazendo alguns filtros até chegar em 20 nomes que a gente fez um campeonatinho para poder chegar nos 5 finalistas que formariam a nossa primeira line. E a gente gosta tanto de detalhe, de trazer a identidade, a questão do lobo do Ártico, a gente pesquisou ali regiões de lobos e tal, e a gente chegou em 4 times que a gente deu o nome de Tundra, Greenland, Iberian e Alaskan. E a gente fez esses 4 times, onde a gente selecionou as peças ali entre suporte, GL, Alper, Trader, a gente foi pegando por função ali, formou os 4 times, fez um campeonatinho. Desse campeonatinho a gente chegou nos 5 finalistas. Desses 5 jogadores que a gente selecionou, 3 deles, por motivos adversos, não puderam fazer parte do time. Então a gente teve que fazer uma nova peneira, uma nova seleção para poder completar o time. Foi aí que a gente chamou o Disturbed, a gente conheceu ele através da indicação de um outro coach que a gente conheceu nesse processo seletivo, e ele se disponibilizou a fazer uma nova peneira com a gente. Então ele tinha alguns nomes que ele indicou, de jogadores que já tinham iniciado uma carreira profissional, mas estavam free agent, e a gente falou, vamos fazer uma peneira com eles, mas vamos colocar também quem estava na peneira anterior para ter a mesma chance aí com esses novos nomes. Então a gente fez uma segunda peneira com 20 nomes, mesmo formato, alguns jogos, a gente fez a transmissão na época, o Fluir ajudou a gente na transmissão dessa peneira. E aí dessa segunda peneira a gente chegou na nossa primeira line. Foi o Polettes, o Ninja, Short, Malb e ZMK. Dessa seleção que a gente fez, tinham alguns nomes que não passaram para o time principal, mas que tinham muito potencial. Eram meninos que tinham muita vontade e muito talento. Então a gente decidiu fazer uma Line Academy, para também dar oportunidade para esses meninos. Com o tempo, a gente percebeu que a gente não podia dar toda a estrutura para a Line Academy que eles precisavam para desenvolvimento, então a gente decidiu interromper o projeto da Academy para focar só na line principal. No comecinho, trouxemos jogadores para a Game House, a gente fez chamada de vídeo, né, falando dos jogadores que tinham passado, e para a gente foi uma alegria falar com cada um deles, de ver ali o sentimento deles ali entrando, passando, né, na peneira e tendo a oportunidade de estar num projeto sério que ia oferecer estrutura completa para eles desenvolverem, para a gente crescer dentro do cenário nacional. Aí, depois de ter selecionado os 5 jogadores, a gente fez uma call de vídeo com cada um deles, falando, você passou, você está dentro do projeto, você foi selecionado. Antes existiu, né, uma conversa para a gente ver a mentalidade. Como eu disse, a gente se preocupa muito com esse pilar. A maioria dos jogadores que atuam no cenário nacional, eles têm muito talento, mas a mentalidade para chegar onde a gente quer chegar e fazer o que precisa ser feito para a gente conquistar esse objetivo, não é todo mundo que tem. Então a gente se preocupou em saber de cada jogador qual que era a mentalidade deles. E a partir daí a gente avisou, você está contratado, você faz parte da nossa primeira line. Numa dessas entrevistas com os jogadores, eu falei com o Short, e ele, quando eu falei, você foi selecionado, você faz parte agora da Arctic, e eu tava esperando a reação que os outros tiveram, sabe? Feliz, sorrir, querer avisar os pais, eu tô nesse time agora e tal, não sei o quê. Porque a gente já tinha mostrado toda a estrutura, né, que a gente oferecia. E aí o Short, tá bom, e aí ele fez um monte de perguntas e tal, e eu fui respondendo ali na hora, mas ele não esboçou uma reação, né, tô felizão e tal. E eu falei, tá, beleza, passou, ele chegou aqui, entrou e tal. Algum tempo depois, já de projeto, acho que uns 3 meses depois, sentei com ele aqui na Game Room e aí lembrei desse episódio. Falei, Short, o que aconteceu lá na entrevista, né? Você parecia desanimado, desmotivado. Aí ele falou, Dom, eu sou muito cético. Então vocês prometiam coisa demais. Vai ter game house, vai ter psicólogo, vai ter nutricionista. Então assim, eu preferia ver
para acreditar. E eu falei, e aí, agora que você viu, agora que você tá vivendo isso daí, o que você tá achando? Pô, vocês estão entregando mais do que prometeram. Então, assim, pra gente é uma felicidade poder cumprir com aquilo que a gente se propôs a fazer e dar estrutura para os jogadores se desenvolverem. E aí, pra gente foi, nossa, a gente tava em êxtase, tá tudo dando certo, a gente tem a GH, que já foi muito difícil, agora a gente tem os jogadores também pra gente começar, a gente tava louco para receber eles aqui, eu lembro o dia que eles chegaram, a gente estourou confete, gravou, tem nosso vídeo lá no YouTube, procura aí no nosso canal, você vai ver lá. Qual foi a sensação de pisar na GH pela primeira vez? Acho que foi um mix de sensações e sentimentos. Então, com certeza, o primeiro foi meio que alívio de que, nossa, o bagulho é real mesmo, tá acontecendo. E muita empolgação. Então, eu lembro que no fim do ano passado, de 2021, quando eu entrei na Arctic, eu tava muito animado para começar os treinos, para conhecer todo mundo do time, para ter uma rotina numa GH, que era um dos meus objetivos. Era o meu próximo objetivo, né? Tipo, morar numa GH para poder render mais os treinos. E acho que isso, empolgação, alívio que tava dando certo mesmo, felicidade. Então foi tudo isso misturado. Mano, a chegada na GH foi incrível, porque foi muito da hora ver ela pessoalmente, a gente só tinha visto por vídeo. E chegando lá, mano, o bagulho é real, foi da hora ver, assim. E também o Dom foi buscar eu e os MK no aeroporto pra levar pra lá. E, mano, no caminho, assim, conversando com ele, tipo, já deu pra ver tudo, mano. O Dom é um cara muito da hora, tipo, a paixão que ele tem pelo CS, mano, isso é muito importante, muito bom. Faz parte de tudo que a gente conquistou, assim, muito graças a ele e o resto do pessoal também, o Jorge, o Marco e o Eric, mano, muitas outras pessoas. E, mano, chegando lá, velho, vendo essas coisas assim, mano, que tava acontecendo, já dava pra ter uma noção, velho, um feeling assim, mano, que ia pegar fogo, velho, que ia dar certo, tá ligado? E, mano, sempre acreditei nisso e deu certo, velho. E, mano, continuar acreditando e, mano, 2023 aí vai pegar fogo, velho. Desde quando eu peguei e o Dom me ligou de vídeo, a gente teve uma call e conversou sobre o projeto e tudo mais, ele apresentou a Arctic. Eu fiquei um pouco cabreiro, né? Não tem como não ficar, um projeto muito grande, uma ideia muito boa, mas eu queria ver na prática, como vai ser, como vai acontecer. Mas aceitei o desafio, saí da minha casa, fui lá e eu tava num período difícil profissionalmente, porém, pô, decidi acreditar neles e bola pra frente. Cheguei lá, uma rapaziada me recepcionou super bem, pô, um carinho imenso por todo mundo, a gente virou amigo muito rápido e, cara, acho que foi um bagulho surreal, assim, nossa conexão. E acho que essa foi a real diferença de nós para outros times. Então, todo o suporte que a gente teve desde o início, todas as conversas, todos os alinhamentos, os problemas que teve também, mas é normal, acontece, toda organização tem problema. Mas com toda certeza a gente foi muito bem acolhido, a gente foi respeitado e sem eles a gente jamais ia conquistar o que a gente conseguiu conquistar. Queria agradecer muito a organização por tudo que eles vêm fazendo. Com toda certeza vai ser uma organização gigante e eu acredito muito nisso e desejo todo o sucesso do mundo para que isso aconteça. Eu vi, obviamente, uma grande oportunidade de desenvolver um projeto a longo prazo, que foi algo que eu sempre quis e eu nunca consegui. E também vi essa chance de fazer junto com o Short, que era uma pessoa que sempre pensou bem parecido comigo, e a gente sempre quis trabalhar junto por bastante tempo, mas a gente nunca teve essa chance. E a gente conseguiu. Eu vi muito potencial nele desde cedo como capitão, e eu queria ser essa pessoa que auxiliava ele, que fosse o braço direito dele, a dupla, então que sempre ajudava dentro e fora de jogo, a gente sempre trocou bastante ideia, mas ao mesmo tempo eu via que era um grande desafio para minha carreira, eu tinha que me redimir como jogador, eu não tive bons resultados em times anteriores, individualmente falando, então eu queria provar para todo mundo que eu não era só um jogador qualquer, que eu era um grande jogador, e foi isso. Então, na primeira formação foi o Short, o Ninja, Malbis, MK e Polettes. E aí a gente recebeu cada um deles aqui com festa. Logo no começo a gente fez uma troca, entrou o Puni no lugar dos MK, e aí a partir daí a gente já começou o nosso competitivo. A gente começou literalmente do zero. Como eu disse, a gente não tinha
nenhum contato, a gente não tinha nenhum nome ali, né, de peso dentro do time. Enfim, então com essa primeira formação, nessa primeira line, a gente começou disputando ali a Liga Aberta da AGC, que é uma liga amadora onde todo mundo tem a oportunidade de montar o time e aí começar a disputar ali seus campeonatos. E a gente ganhou a Liga Amadora nesse mês, fomos campeões e, por consequência, fomos direto para a Série B. E aí, no mês seguinte, a gente jogou a Série B, não conseguimos a vaga para a Série A, mas a gente estava só começando, então no mês seguinte a gente já disputou de novo. E aí nós fomos campeões da Série B. Eu lembro que eu fiquei felizaço, eu assisto os jogos daqui a maioria dos jogos eu assisto presencialmente aqui, perto dos jogadores. E aí a gente veio para a sala ali, saiu da game room, e os jogadores sentaram no sofá, tuitaram alguma coisa. Eu lembro que eu olhei para eles, principalmente pro Ninja, e ele tava quietinho ali, sabe? Ah, mais um dia. E eu felizão, falei, pô, a gente ganhou, mês que vem a gente vai jogar a Série A. Eles, tá, beleza, tipo, é só começo, a gente sabe, o nosso potencial é muito maior, né? Eles não falaram, mas eu imaginei que é isso que eles estavam pensando. E aí eu falei que é uma das filosofias que a gente tem aqui dentro, que a gente comemora cada etapa, cada degrau é importante, porque um dia a gente quer anotar o troféu do Major, mas não vai fazer sentido se a gente não aproveitou o caminho. Então eu falei, a gente tem que estar feliz sim, a gente tem que comemorar. Vamos comemorar cada conquista. A gente saiu, foi no Outback, fez a festa, porque aquilo era nosso primeiro passo. A gente estava começando ali a nossa história. Vamos! Nesse início, a gente teve pessoas muito importantes, muito queridas, que se juntaram a gente, que acreditaram no nosso projeto, que foi o Oscar e a Gabi. Então, eles se propuseram a transmitir as nossas lives, os nossos jogos. Então, desde ali, acho que se eu não me engano, não sei se na Liga Aberta, mas acho que da Série B, a gente já transmitiu jogos. E aí eles participaram, entregando energia, vontade, a torcida deles em cada jogo que a gente tinha. Então a gente sempre teve pessoas muito queridas ali que tinham boa vontade de ajudar a gente a fazer esse projeto acontecer. Quando a gente foi campeão da Série B e foi para a Série A, Poletes, que ainda estava disputando a nossa line principal, ele tinha pedido para ir para a Line Academy por alguns motivos pessoais e a gente acabou fazendo a substituição. Então foi aí que entrou o Piriá. A gente trouxe ele da Fúria Academy e aí ele já integrou imediatamente a line principal e aí a gente no mês seguinte já foi competir a Série A. A gente teve mais ou menos uns 15 dias de treino, jogamos a Série A, fomos campeões. Aí foi a festa toda, eu lembro, eu tava na cervejada de negócios que o Simon da MTZ promove, onde empresários do segmento, eles se juntam para fomentar cada vez mais o esportes, fazer parcerias. Foi o primeiro evento desse que eu fui. E aí eu tava lá e vendo ali, canto de olho, o jogo da arte, que foi o primeiro jogo, eu assistia todos os jogos aqui presencialmente, e era o primeiro jogo que eu não tava aqui junto, e, sabe, tava empolgado, era a final nesse dia, a final da Série A, e aí eu dava uma olhadinha no celular ali e tal. E aí no último round, eu não aguentei de curiosidade, existe um delay, né, da transmissão para o que acontece da GoTV. E a gente tem uma câmera na Game Room. E aí eu acessei a câmera, porque aí ela tá 2 minutos adiantada. Quando eu acessei, os meninos estavam pulando, comemorando. Eu dei um grito de onde eu tava comemorando, falei, pô, meu time foi campeão. E aí eu falei, eu quero ir lá comemorar com eles, pedir licença. O pessoal falou, a gente continua a conversa depois aqui, eu preciso ir lá, meu time ganhou, a gente precisa comemorar. E aí vim pra cá, veio a Gabi, que era a nossa caster na época, e também pra GH, e a gente saiu pra comemorar todo mundo, foi incrível. E aí era mais um passo que a gente tinha dado na nossa evolução ali dentro do cenário competitivo de Counter-Strike. Abre comigo aqui, ó. RKZ é o último. Nice, porra! Tá tremendo, mano. A gente ganhou a Série A, galera. A gente ganhou a Série A. A gente ganhou. A arte que acaba de ser campeã.
Logo depois da Série A gente decidiu fazer uma troca na nossa line. A gente trouxe o History. O primeiro teste dele já foi jogando um qualificatório para um campeonato em Valência. Então era a primeira oportunidade que a gente tinha de disputar um campeonato no exterior. Ele ainda jogou da casa dele esse qualificatório e ainda assim a gente bateu na trave. A gente ficou a um jogo de poder ir para o presencial lá em Valência. E aí, a partir daí, o History veio morar na GH e treinar daqui, a gente deu continuidade ao nosso trabalho. E aí já teve logo o primeiro evento presencial que a gente disputou, que foi o CBCS Elite 2. A gente jogou o Qualify aberto, a gente não conseguiu a vaga, mas o Simon da INTZ nos procurou, ele tinha a vaga pela INTZ, mas ele não tinha o time de CS. Então ele propôs uma parceria com a gente colocava o time e ele cedia a vaga e a gente jogou como INTZ Arctic ali a primeira edição, se não me engano a segunda edição também. Na primeira edição nós ficamos em quarto lugar, foi um resultado bem legal assim, para um time novo, jogando com times que já estavam muito bem no cenário, que já tinham um tempo ali de funcionamento. Nessa edição, se não me engano, a ONU Miri foi campeã, é um time muito bom. E aí, na segunda edição, a gente já tinha um pouquinho mais de tempo de preparo. Foi um evento presencial, a final, então a gente passou por todas as etapas. Quando chegou na final, era nosso primeiro evento presencial. A gente estava empolgadíssimo para jogar uma LAN. Alguns jogadores nunca tinham jogado, então a gente juntou todo mundo. Nesse dia a gente colocou um vídeo dos familiares dos jogadores, foi bem emocionante. A gente pediu para os pais, parentes próximos, amigos, gravarem uma mensagem de apoio, de incentivo. A gente juntou no mesmo dia, né, o dia que a gente ia jogar de noite. A gente juntou aqui na Gaming House, mostrou o vídeo para os atletas. Assim, foi muito emocionante. E é muito legal ver como a família deles apoia. Inclusive, um abraço para todos eles acompanham muito, nos seguem nas redes sociais, eles engajam, comentam tudo, sempre mandam mensagem de incentivo, quando podem também assistem presencialmente aos campeonatos. Então, nesse primeiro evento presencial, a gente levou a torcida em peso. É um evento mais acessível, então a gente convocou nossa torcida, o pessoal que é muito apaixonado, que está com a gente desde o começo, a nossa família também, que apoia a gente, nossos irmãos, amigos. Falou, nosso primeiro evento presencial, a gente quer todo mundo lá, a gente quer fazer uma festa bonita, a gente fez bandeira, e a gente saiu, juntou todo mundo aqui na Gaming House, os jogadores já estavam em hotel, já indo para o evento, a gente juntou a torcida na Gaming House e saiu com as bandeiras para fora dos carros, cantando, buzinando, grito de guerra. E aí foi aquela festa, chegou lá foi no Big Festival, lá no São Paulo Expo, chegou lá, a gente pintou a cara de guache, e dentro ali do espaço ali onde ia ter o jogo, foi um caldeirão. A nossa torcida deu um show, assim como os jogadores deram um show no servidor. E ali a gente foi campeão da primeira edição ali, na segunda edição do CBCS. Então foi uma comemoração incrível. De lá a gente foi para casa de um dos nossos sócios, do Eric, para continuar a comemoração. Então deu para levar a torcida junto, o time. A gente estava com uma pessoa em tempo real, que é o Wesley, editando o vídeo. A gente já tinha feito os takes, né, do decorrer do campeonato. E a gente estava fazendo alguns takes ali também do momento. Quando terminou, ele estava ali no escritório em tempo real. A gente subiu os vídeos para o Drive. Ele terminou a edição, então poucas horas depois de ter sido campeão, ali na comemoração a gente já pôde postar o vídeo com a trajetória daquele campeonato, todo mundo assistia, a torcida, os jogadores ali, num momento único. Foi, assim, muito prazeroso pra gente, foi um momento muito feliz. E o momento mais marcante pra mim foi o primeiro CBCS, que, cara, eu tava meio desacreditado, não vou ser sincero aqui, e, cara, quando a gente pegou e conseguiu jogar e ganhar esse CBCS, foi onde eu vi que, cara, virou a chavinha, assim, sabe? Tipo, que tudo que eu assistia, tudo que eu acompanhava, eu poderia participar e tinha como eu ganhar também, sabe? Então, pô, queria agradecer a todo mundo que torce pela gente, que fica feliz assistindo a gente, que esse é o grande diferencial também. Então, pô,
Obrigado a torcedores, obrigado a todo mundo que acompanha, obrigado a quem apoia, quem dá o sangue também dentro dessa organização. Vocês são foda, tamo junto. Muito obrigado. Logo depois da gente ter sido campeão, praticamente não tem tempo pra gente descansar. É um campeonato atrás do outro, existe muita energia envolvida, muita vontade de vencer. A gente acredita que não tem muito segredo para você obter êxito no que você faz. É trabalho. Então a gente trabalha duro aqui dentro, a gente tem apoio de profissionais importantíssimos para o desenvolvimento no competitivo e também como ser humano. Então a gente tem o Matheus, que é nosso psicólogo. A gente iniciou o projeto com o Brunão, que também foi mentor do Matheus. Foi uma figura muito importante no nosso desenvolvimento ali inicial, mas em algum momento ele acabou ficando em outro time, que deu conflito de servidor, um time que ele já trabalhava há mais tempo, e a gente deu sequência com o Matheus, que faz um trabalho incrível ali com os meninos, tanto da parte de psicologia individual, atendendo cada um, quanto a parte competitiva do coletivo. Então a gente tem essa mentalidade de trabalhar o time por completo de uma maneira muito profissional. E aí, junto disso, tem o Rafa, que é o nosso nutricionista. Ele, desde o começo também, faz um trabalho de nutrição dos atletas, ele faz a avaliação de cada um, faz um acompanhamento, e aí dentro disso ele monta um cardápio. A gente tem uma cozinheira que prepara as refeições ali baseado no cardápio que o Rafa passa. Então, assim, é uma estrutura que é para o atleta. A gente acredita que a gente, dando as condições que os jogadores precisam, o desenvolvimento, o resultado, ele só é uma consequência desse trabalho de bastante gente ali que está envolvida no dia a dia. No primeiro Major, que foi na Bélgica, a gente participou da qualificatória para o RMR, a gente acabou não passando, mas como tudo na vida, existem muitas derrotas, muitas falhas antes da gente obter êxito naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, as derrotas, elas fazem parte da nossa trajetória. Elas têm que servir de aprendizado para a gente chegar no nosso objetivo final. As pessoas tendem a olhar os momentos de vitória como início, mas o início é muito antes, porque a gente passa por muita coisa ruim para poder conquistar alguma coisa boa. E esses momentos de fraqueza é onde a gente encontra forças, onde a gente encontra soluções para chegar ali no êxito. A gente não conseguiu a classificação, mas a gente foi assistir o Major. Eu sou apaixonado pelo CS, eu consumo CS, eu assisto as streams, as transmissões de campeonatos, tanto nacionais como internacionais. Então eu falei, nosso time não foi, mas eu quero assistir o Major, que é uma oportunidade da gente conhecer mais pessoas, e eu falei, eu quero me ambientalizar, porque eu vou hoje como espectador, mas um dia meu time vai estar lá jogando. Então eu queria ter a sensação ali de estar presente no Major. Chamei meus sócios, então nós somos os 4, o Eric, o Marco, o Jorge e eu. A gente acabou passando também um tempinho na Europa, passeando, e a gente pôde assistir nosso primeiro Major presencial. Ó, faz o uivo. Ali, ó, faz o uivo. Que beleza, que beleza. Ó, é a arte aqui, ó. A arte, cara. Sessão da arte. Olha lá. A arte, que é o time novo no cenário brasileiro. Tá aí. Campeão Série AGC o mês passado, vice esse mês. A gente tá com uma game house. A gente saiu da tribo e a gente, mano, é Brasil. Olha Brasil. aí, que beleza, hein? A gente tá aqui junto aqui também com o nosso time. Foi incrível, a FaZe foi campeã dessa edição. Pra gente foi uma experiência única. E ali eu sabia que em algum momento meu time estaria ali presente. E é isso que a gente tá buscando para o competitivo de CS. É claro que vai continuar depois disso, a gente não tem um objetivo principal. A gente costuma aproveitar o caminho. Essa é uma filosofia muito forte aqui dentro. Então, todo esse processo, até a gente chegar lá, ele faz parte. Quando a gente chegar, a gente vai ter outro objetivo e assim vai. A gente, perto do qualificatório para o RMR do Major, que seria no Brasil, a gente teve o interesse de uma outra organização por um jogador nosso, o Priá. Foi aí que a gente adicionou o Ponter. Ele já estava na nossa lista para essa substituição, e aí eu fiz a call de vídeo com ele para saber da vontade dele, da mentalidade. Ele se mostrou um jogador muito entusiasmado, com um objetivo muito claro, então ele encaixou perfeitamente ali no nosso time, e a gente foi disputar ali o qualificatório para o RMR, que valia a vaga para o Major do Brasil. E aí a gente, logo na sequência, já também fez uma outra substituição, que foi do coach. A gente trouxe o Exp para trazer também um pouco mais de experiência para dentro do nosso projeto, e aí logo em seguida já começaram os qualificatórios para o RMR.
Nós tivemos pouco tempo de preparação, mas a gente sabia que a gente tinha uma base muito sólida e muita vontade de vencer. Então, seriam 3 chances, seriam 7 times classificados, e nessas 3 etapas, nas 2 primeiras, nós caímos na fase de qualificação, mas na terceira chance, nós chegamos até a final, e a gente estava muito empolgado, a gente tinha muito claro a nossa chance de classificação. Então, assim, a gente falou, a gente está na reta final, a gente precisa entregar tudo, porque é uma oportunidade que a gente tem de ouro. Então vamos ali dar nosso sangue, nossa raça, como a gente sempre entrega em todos os jogos. E aí esse jogo eu lembro que a gente estava contra o Corinthians, estava o XP eu assistindo aqui da sala, o delay de 4 minutos de transmissão, e a gente numa agonia, porque você escuta os gritos dos jogadores ali na game room, comemorando ponto, a gente só vai ver 4 minutos depois ali na transmissão, ou o silêncio deles, que é quando provavelmente a gente perdeu um round, mas a gente queria estar próximo porque a gente queria comemorar junto com eles essa tão esperada classificação. E foi um jogo apertado, emocionante, como todo jogo tem que ser, mas a gente conseguiu a vitória, assim, foi o ponto alto do ano. Com certeza foi... Não tem como descrever esse momento, foi uma alegria, assim, a gente estava num momento conturbado e essa classificação, ela veio na hora certa, ela veio também para coroar um trabalho que a gente fez desde o início, de se empenhar muito, a gente coloca muita energia no que a gente faz, muita dedicação, muito carinho. Então a classificação é para coroar todo esse trabalho que a gente coloca todos os dias. Então, assim, foi um momento único. A gente se abraçou, gritou, chorou, pulou na piscina, que já virou uma tradição. Todo campeonato que a gente ganha, a gente acaba pulando. Só que dessa vez a gente queria pular do telhado, a gente queria dar cambalhota, quebrar alguma coisa, porque, assim, foi um momento muito único na nossa carreira, na nossa vida, como time e também como jogadores, individualmente para eles. Foi um momento, assim, o ponto alto ali da carreira de cada um. Então foi uma vaga ali muito importante. O momento mais marcante profissionalmente de 2022, com certeza, foi a qualificação para a RMR. Acho que foi um passo à frente na carreira de todo mundo. Foi um resultado muito bom, muito expressivo. Todo mundo ficou muito feliz com isso. Então, acho que não só para mim, para a equipe inteira, deve ter sido talvez o momento mais marcante. Enfim, com certeza não sai da minha cabeça nem a qualificação, nem o RMR em si lá na Suécia. Foi massa. Então só agradeço a todo mundo que viveu esse momento comigo, que nos apoiou. Tiveram alguns momentos. Acho que eu vou falar 2, um in-game e um out-game. O in-game, obviamente, acho que se tivesse pergunta para todo mundo, é o que todo mundo vai falar, que foi a classificação para RMR. E foi uma sensação muito boa profissionalmente. Um momento muito marcante, e eu vou colocar bem perto também o primeiro CBCS Elite que a gente ganhou, foi presencial, então ver toda a torcida, ser o nosso primeiro camp presencial, o meu primeiro camp profissional também presencial, não só do time, a gente batendo de frente com os maiores do cenário, a gente começando, a gente colocando o pé um pouquinho mais para cima de onde a gente estava, então foi comparado, né, ao RMR, não foi nem perto, mas foi uma sensação muito boa de que a gente estava no passo certo, no caminho certo. E acho que fora de jogo, quando eu conheci o escritório da Brasil Bitcoin, então eu vi realmente profissionalismo, eu vi que aquilo era real, que a gente era um projeto sério, então eu achei muito marcante também quando a gente foi visitar o escritório para depois assinar os contratos, que era uma coisa muito grande, maior do que qualquer coisa que eu tinha passado profissionalmente em outros times também. Na sequência começaram todos os preparativos para o bootcamp, foi correria. A gente já tinha se antecipado porque a gente tinha muito claro por todo o trabalho que a gente fazia, que a gente tinha chance real de classificação. Então eu já me antecipei, tinha jogador que não tinha passaporte, já providenciei os passaportes antes mesmo da gente começar a disputar esses qualificatórios. Então, quando a gente classificou, a gente já tinha praticamente todos os documentos ali em mãos, mas pouco tempo para preparar um bootcamp, a gente decidiu que
era necessária uma preparação ali melhor, então a gente tinha que ter a experiência jogando em servidor europeu, treinando com times mais experientes, com estilos de jogos diferentes, seria muito importante para o nosso desenvolvimento e para a gente também ter uma campanha melhor ali no RMR. Mas ao mesmo tempo a gente tinha que disputar mais uma edição do CBCS, que foi o Masters Festival, que foi no Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Então a gente já viajou para lá, os jogadores ficaram concentrados em um hotel e a gente também foi com uma equipe para fazer conteúdo, para gravar e tudo mais. Foi uma experiência incrível. A gente pôde assistir alguns shows no Rock in Rio também, curtir ali o momento, mas o foco principal era o competitivo, a gente sempre teve muito claro os nossos objetivos, então sempre o trabalho primeiro, então a gente primeiro cumpriu o nosso dever, que era disputar o campeonato, nós somos campeões, foi assim, legal pra caramba, a gente comemorou bastante, o palco era lindo lá, e a gente também pôde aproveitar depois alguns shows, o show do Green Day que foi incrível lá, eu sei que também marcou para alguns meninos que estavam lá assistindo com a gente. Logo na sequência a gente já voltou para São Paulo, 2 dias depois a gente já tinha viagem para Alemanha, a gente ficou em Stuttgart, mais precisamente em Weiblingen, que é uma cidadezinha do lado de Stuttgart, a gente ficou no 1337 Camp, que é um espaço ali de um centro de treinamento. O Félix ali recebeu a gente muito bem, é um dos sócios ali desse centro de treinamento. Então a gente pôde ir lá ficar 20 dias em treinamento todos os dias. A gente teve uma coisa muito legal que foi não precisar falar para os jogadores aproveitarem aquele momento, porque era foi um investimento muito alto e a gente sabe que no Brasil não existe um incentivo ainda forte para o CS principalmente. Então, assim, é muito suor mesmo e dinheiro investido para a gente poder conseguir resultados mais expressivos. Então, a gente tinha que aproveitar realmente tudo aquilo que foi investido e os jogadores, a gente não precisou falar isso para eles. Eles já têm essa mentalidade que, assim, foi muito gratificante de ver o esforço de cada um. Todos os jogadores, sem exceção, treinando, acordando cedo, dormindo tarde, fazendo review, fazendo treinamento individual, em dupla, jogadores que jogam mais de dupla em bomb, treinando, se acontecer isso, eu faço isso, você faz isso, então treinando situações e aproveitando ao máximo aquela experiência. Eles poderiam falar, pô, a gente tá na Europa, num país diferente, vamos conhecer e tal. A gente teve momento para isso também, mas o foco principal era o treinamento e a gente não precisou falar em nenhum momento, falar, você não está aproveitando. Eles aproveitaram 100%, foi uma experiência incrível. Com certeza a gente evoluiu bastante ali. E aí, nisso, a gente também adicionou mais força ali na comissão técnica. Foi quando entrou o X e o JTR, e eles fizeram um trabalho incrível, trazendo informações de jogo, trazendo novas táticas, novas estratégias também. E ali, essa comissão técnica composta pelo XP, que é o nosso coach, JTR e X, eles fizeram um trabalho ali incrível. Eu tô ali no grupo ali da comissão técnica, só porque eu gosto, sou curioso, quero saber o que está acontecendo. E eu vi eles trabalhando dia e noite ali, trazendo soluções ali para o jogo no dia a dia, para os treinos, acompanhando tudo que a gente tinha produzido e corrigindo os erros. Então, foram 2 adições muito importantes para o nosso desenvolvimento ali profissional. Após esses 20 dias de treinamento intensivo, a gente foi para a Suécia disputar o RMR, formato suíço, então ganhou 3, classifica, perdeu 3, está fora. Infelizmente, a gente perdeu 3 partidas. A gente tinha chance de classificação, era real, por mais que nós fôssemos underdogs, a gente é o time ali menos experiente. Ali tinham jogadores campeões de Major, com mais de 10 anos de experiência em competitivo, e a gente com um time recém-formado, de jogadores que estavam começando ali a experiência profissional, e a gente sabia que a gente tinha o potencial para classificação para o Major, mas infelizmente a gente não conseguiu. Gato, ganha espaço eliminado! History eliminado! 16-10 e Zurus vence a série na Pan. Valeu, não deu. Bem? Tô.
mas voltamos de cabeça erguida, porque a derrota ela faz parte do processo de aprendizado. Às vezes, se a gente só tá ganhando, a gente entra numa zona de conforto, tá tudo dando certo, então a gente não cria aquele, precisamos resolver isso daqui, precisamos melhorar isso daqui, porque, não tá dando certo, a gente tá perdendo. Então, com certeza, a experiência do RMR, ela trouxe muito aprendizado, que pra gente é o mais valioso. A vitória, claro que ela significa muito, ela seria, seria incrível a gente, em um ano, ir pro Major, um time que acabou de nascer, jogadores que estão começando ali e tá no Major. Então seria um resultado, um feito histórico. Estar no RMR já foi um feito histórico. Ir pro Major seria o ápice. Então a gente tinha essa chance, infelizmente não deu, mas com certeza a experiência ali foi extremamente valiosa. Então a gente voltou cabeça erguida, sabendo que a gente daria continuidade nesse trabalho. A gente não montou a ARTIC para disputar um campeonato. A gente não montou a ARTIC para uma oportunidade. A gente montou a ARTIC como um projeto sólido de longo prazo para fazer a diferença dentro do cenário de esportes. A gente quer construir algo de relevância, a gente quer construir um legado, a gente quer inspirar pessoas, a gente quer cada vez trazer mais jogadores, revelar jogadores, trazer a sensação que pessoas que têm o sonho de conquistar alguma coisa, elas conseguem. A gente está conseguindo com recurso limitado e muita vontade, entregando muita paixão, muito trabalho, todos os dias, acordando cedo, dormindo tarde, e eu não estou falando dos jogadores, eu estou falando de toda a equipe. Toda a estrutura, começa da staff, a gente trabalha muito, todos os dias, e aí isso reflete jogadores que são extremamente profissionais, apesar da pouca idade, eles têm uma mentalidade muito clara de onde quer chegar e do que precisa ser feito, e eles fazem o que precisa ser feito, e isso é o mais importante. Então os resultados que a gente obteve até o momento não foram à toa, eles são frutos de muito trabalho, de muita dedicação. Para mim, 3 valores que são muito claros na minha cabeça quando eu penso na ARTIC é seriedade, ambição e coletividade. A gente sempre foi muito profissional desde o começo e a gente está colhendo os frutos disso. Sempre fomos muito ambiciosos também, a ambição muito alinhada, minha com a da organização desde o início também. E a gente não quer ganhar só as coisas aqui no Brasil, quer ganhar tudo lá fora. E coletividade também, a gente sempre confiou muito em cada um. A gente determinava uma função para uma pessoa e todo mundo se esforçava ao máximo para exercer ela da melhor forma possível, focar onde precisa melhorar e desenvolver muito bem isso. Então a gente sempre confiou bastante no outro e tudo isso fez muita diferença. Acho que o primeiro é coletividade e eu vejo muita dedicação também de todo mundo que está lá dentro. Então acho que eu diria coletividade e dedicação. A coletividade é algo que eu prezo muito e um time tem que prezar muito pelo coletivo e muito menos pelo individual. Então é uma coisa que a gente está constantemente conversando lá dentro e eu vejo isso da própria organização também, não só dentro do time, dos jogadores. E uma dedicação também sem igual, todo mundo é muito dedicado, a staff, o Dom, o Marco, o Jorge, o Eric, todo mundo que está envolvido. E é isso. Mano, quando eu penso na ARTIC, eu penso, numa organização muito profissional, que trabalha muito e que é apaixonada no CS e no esporte. E também nos seus valores, né, os lobinhos, da coletividade. E, outros valores aí que os lobos têm aí, ó. Eles têm outros aí, velho. São esses mesmos que vocês sabem aí da Alcateia, né? E, é isso que eu penso quando eu escuto sobre a ARTIC. Logo em seguida a gente voltou para o Brasil, a gente ainda tinha alguns compromissos, campeonatos agendados, a gente disputou o Elite 2 do CBCS, foi um campeonato totalmente online, foi bem disputado, a gente começou mal, já começou perdendo logo no primeiro jogo, mas a gente tem a cabeça no lugar ali para continuar, saber que cada jogo é um jogo, cada round é um round, então a gente sempre está ali lutando e a gente conseguiu se erguer dentro do campeonato e aí fomos campeões mais uma vez
o nosso terceiro campeonato do CBCS no ano. E aí a gente conseguiu pontos suficientes para classificar para o Finals. Os 4 melhores times do ano se classificam para essa última edição. Então é praticamente um mata-mata, semifinal e final. A gente foi para um evento presencial na CCXP. Também foi uma experiência legal pra caramba, o palco tava lindo, toda a estrutura tava muito legal. E a gente disputou a final contra a The Union, placar apertadíssimo, os caras estão numa fase muito boa, estão jogando muito, eles tiveram uma melhora muito boa aí nesse segundo semestre. Então a gente teve um jogo apertado, 2 mapas, os 2 no overtimes, a gente ganhou de 2-0 e passou pra final. A gente foi pra final do Finals, do CBCS Finals, e fomos campeões novamente. Todo campeonato ele tem um gostinho especial, por mais que fosse o 4º campeonato seguido do CBCS, cada edição tem um saborzinho diferente, então foi mais uma sensação ali de emoção, de dever cumprido. A gente teve a felicidade de ganhar mais um campeonato. Um fato curioso, antes da gente jogar o primeiro CBCS, a gente estava num almoço na casa do Marco, e aí ele falou, a gente estava falando da dificuldade dos campeonatos aqui, nosso time ter acabado de iniciar, e aí ele falou, se a gente ganhar o CBCS, eu vou tirar a barba. E a gente, beleza? A gente falou, a gente vai ganhar o CBCS, então vai tirar a barba. Então a gente já começou a criar a piadinha aqui interna. A gente foi campeão do CBCS, e ele não tirou a barba. Ele falou, não, mas não era de qualquer edição do CBCS, era do CBCS Finals. E a gente foi campeão do Finals. Se a gente ganhar a CBCS, eu tiro a barba. Eu tiro a barba. E Marco, e a barba? Precisa tirar, hein? E aí, logo depois da gente ter ganhado o Finals, o CBCS fez o Invitational. Foi uma edição especial desse ano. Convidou 2 times de fora, são brasileiros, mas jogam em servidor estrangeiro, que é a PEN, a 00 Nation. E a gente disputou esse campeonato com eles. A gente acabou caindo no primeiro jogo contra a 00 Nation. A gente vinha de uma sequência bastante cansativa, existia a possibilidade de a gente ganhar, mas a gente terminou o jogo, a semifinal na sexta-feira, já praticamente de madrugada, voltou pro hotel para acordar 9 horas, para ter o jogo meio-dia, e aí logo a gente foi campeão, e aí já teve outro jogo, acho que era 7, 8 horas da noite. Enfim, não é desculpa, mas assim, para atleta, isso daí acaba sendo muito cansativo. A gente ainda tinha mais um campeonato para cumprir na agenda do ano, que era a BPL. Dava uma vaga para um campeonato no exterior, que será disputado em Malta, que aí vale vaga para a SL Pro League. É muito importante para a gente, era um dos campeonatos mais importantes do ano. Então a gente falou, vamos botar a última energia que a gente tem aqui para a gente entrar em férias assim, com chave de ouro. Então a gente disputou o campeonato ali, todos os jogos, entregando muita vontade de vencer. A gente chegou na final, numa melhor de 5 contra a 00 Nation. A gente já tinha ganhado deles na fase de grupos. A gente classificou em primeiro do grupo. E aí nessa melhor de 5 a gente iniciou muito bem. A gente ganhou o primeiro mapa. Na sequência a gente tomou 2 mapas seguidos ali, em placares mais elásticos. E aí a gente veio para o 4º mapa, já de 2 derrotas e ainda perdendo de 12-0. Mas nosso time tem resiliência, a gente não desiste, a gente sabe do potencial, mentalidade forte, e a gente buscou resultado, a gente chegou a empatar, levou para o overtime e acabou perdendo no overtime, mas ainda assim foi um resultado muito bom. Como eu disse, nós somos um time de menos de um ano, competindo com um jogador que foi campeão já 2 vezes de Major, já foi eleito 2 vezes melhor do mundo, tem uma experiência, uma bagagem muito maior que a nossa. Mas a gente ainda sim teve um resultado muito bom. Como eu falei, um time de menos de um ano de formação, disputando com um jogador campeão de Major já 2 vezes, então em experiência a gente perde. Mas a gente, na questão de desenvolvimento de aprendizado, a gente sempre colhe resultados muito valiosos, que servem de motivação para a gente continuar nosso trabalho, continuar desenvolvendo e cada vez apresentar um competitivo melhor. E assim, a gente encerrou o nosso ano competitivo com muitos campeonatos vencidos, teve alguns que eu não citei aqui, mas que a gente disputou e fomos campeões, com muita emoção, com muito trabalho. E aí a gente encerrou num vice-campeonato na BPL, mas colecionando várias vitórias
vários momentos incríveis, não só dentro do servidor, como momentos fora do servidor, momentos de descontração, de união, de comemorações juntos, de almoços juntos, de jantares, de churrasco que a gente promoveu, de música que a gente cantou aqui junto, aqui soltando a voz, mesmo sem talento. Mas, enfim, a gente teve muitos momentos legais aqui, alguns momentos de trollagem também, que a gente fez jogadores, a gente já explodiu o bolo, você pode ver aí no nosso canal. A gente tem vídeos bastante legais aqui de descontração. Foi um ano incrível. A Arctic nasceu não só para o cenário competitivo, mas também para trabalhar a produção de conteúdo, que é muito importante para o crescimento de toda a organização. E aí nisso nós tivemos adições importantes, como a do PH, menino incrivelmente talentoso que só veio para somar no nosso time, que hoje trabalha na produção de conteúdo, desde a criação de um vídeo, da edição, da atuação, ele atua muito bem, tem muito talento, então entrou para somar forças também, para aprender com a gente. Ele é novo, tem praticamente nenhuma experiência em organização, mas tá ali com vontade e pra gente isso importa muito. A vontade já é um passo muito grande para quem quer conseguir um resultado expressivo. E aí dentro disso, focando também na produção de conteúdo, a gente teve uma adição muito importante, que foi a do Gui, o milionário do TikTok. Ele já era um amigo nosso, a gente já tinha várias conversas de negócio, ele tem experiência em marketing e em produção de conteúdo, então foi uma adição muito valiosa que a gente teve na org. Ele entrou para o quadro societário para somar forças, então foi com certeza uma adição que está contribuindo muito para o nosso crescimento também na parte de mídia. A gente teve um ano incrível e para isso acontecer foi um trabalho de muita gente, que é um dos valores que a gente prega muito aqui dentro, que é a coletividade. Então, a gente consegue passar alguns valores internos e também para os torcedores, que são a essência do nosso trabalho. Eles são de extrema importância para tudo isso que está acontecendo, para o que a gente faz. Então, cada vídeo que a gente produz, cada jogo que a gente joga, é também para o torcedor, para aquele fã que acompanha. Com certeza faz toda a diferença no nosso projeto, faz com que a gente tenha mais gás para trabalhar cada vez com mais vontade, com mais ânimo para conseguir vencer. A gente só tem a agradecer o carinho de todos vocês, todo mundo que acompanha, todo mundo que participa disso daqui. É um trabalho, como eu disse, conjunto, onde cada pessoa empenha muita energia, empenha muita vontade, muita paixão, muita dedicação. A gente vai continuar trabalhando a nossa paixão, a nossa vontade de vencer, a nossa vontade de continuar crescendo, inspirando pessoas, revelando novos talentos, mostrando para muitas pessoas que é possível com vontade, com coragem, com empenho, com trabalho duro, é possível a gente conseguir resultados bons, é possível a gente conquistar nossos objetivos. Obrigado a vocês que nos acompanham, obrigado a todo mundo que faz parte dessa estrutura, a staff, os meus sócios, todos os colaboradores, todo mundo que empenha, todo mundo que participa disso, a cada um que entrega o seu trabalho, sua energia, os torcedores que nos acompanham. Então, 2023, o ano do Lobo. Faz o Ivo! O que eu diria para 2023 é que esperem da gente agora a gente conseguir se provar fora do Brasil. Esse ano foi um ano muito forte para a gente aqui dentro do Brasil e a gente teve as primeiras experiências internacionais, então isso deixa na gente aquele gostinho de querer mais. Hoje somos tetracampeões brasileiros e eu fico muito feliz com isso, mas a gente quer mais, a gente quer agora conquistar esse mérito e outros campeonatos fora do Brasil. Então, acho que principalmente isso, esperem da gente, cobrem também, quando tiverem com razão, a gente é sempre muito solícito, muito próximo, dá para entrar em contato com a gente muito fácil. Então, se tiverem cobrança, façam sempre que nos trazem isso com educação, claro, a gente responde uma boa, muito bem. A gente aqui, todo mundo é uma equipe muito unida, está muito focado em trabalhar e adquirir resultados. Então, a gente sabe que precisa de vocês também para isso. Então, fica com a gente, acompanha, deixa seus alôs, comenta nas redes sociais, interage com todo mundo. O time inteiro é bem aberto a isso, eu acho isso massa. Aproveitem. Só agradeço a vocês.
Um beijo pra geral, tamo junto, feliz ano novo, que 2023 seja muito, muito brabo pra gente, valeu? Tamo junto. Mano, pra família, agradecer o apoio aí desde sempre me apoiaram nas minhas decisões, no que eu queria no CS, sempre apoiaram assim, aos fãs. Mano, vocês são muito importantes, porque, mano, é o que dá a força, assim, mano, pra gente que joga, assim, mano, a gente fica muito feliz com o pessoal que comenta, que acompanha, que torce, marca a gente, tá com a gente ali, mano, faz parte, tá ligado, da gente, mano. Isso é muito da hora. Cara, minha mensagem é de agradecimento. Gostaria de agradecer a todos vocês que torcem pela gente, acompanham a gente, mandam energias positivas, vibram nos jogos e tudo mais. Vocês são essenciais, vocês têm um espaço muito especial no nosso coração, vocês ajudam demais a gente com todo esse apoio. E vocês podem esperar uma ARTIC muito empenhada, muito dedicada para esse ano de 2023, porque a gente quer com certeza superar o que a gente fez em 2022, que foi um ano bem vitorioso pra gente. E a gente quer, cara, superar, conquistar feitos maiores. A gente já conquistou o Brasil e agora a gente quer conquistar o mundo. E com o apoio de vocês e torcedores de vocês, vai ser tudo mais fácil. Então é isso aí, galera. Torçam pela gente e Go Arctic. Bom, minha mensagem para todo mundo é para continuar acompanhando a Arctic. Eu sei que tem muita gente nova que está conhecendo o time agora e muita gente que acompanha a gente desde o começo, então isso é muito legal. E esperar uma Arctic muito bem pro ano que vem, muito motivada. E também eu tô muito feliz porque é a primeira vez que eu tô passando essa virada de temporada, de semestre, com uma base muito sólida. Então a gente vai conseguir aproveitar muito do que a gente teve esse ano pro ano que vem. E vai ser a primeira vez que eu não tenho que recomeçar do zero, digamos assim, né? Nos outros times eu geralmente quando chegava nessa parte do ano mudava de time, muito jogador e tal. E eu sinto muita estabilidade nesse projeto da Arctic, muito longo prazo. E a gente vai colher os frutos disso daí ano que vem, em 2023. Então é isso, Go Arctic, faz o Ivo. A mensagem que eu queria passar é que o apoio e a torcida durante o ano todo foi sensacional e foi o que deu gás pra gente em muitos momentos, porque às vezes é muito estressante, aperta e a gente não vê sentido. E isso foi o que manteve a gente de pé o tempo todo. Para 2023, vocês podem esperar uma equipe muito mais experiente, sabendo o que tem que fazer, sabendo o caminho, e muito mais sólida. Então, a gente quer furar essa barreira internacional e levar a bandeira do Brasil mais ainda lá para fora. E se tudo der certo, a gente vai conseguir fazer isso daí muito bem ano que vem. Então, continuem torcendo pela gente e nos apoiando, porque ano que vem tem muito mais. Sonho ártico tá apenas começando.